Olá, hoje é segunda-feira, 13 de abril. Pois é, estamos aqui para mais um Papo de Segunda, essa parceria da Gazeta Mercantil Digital e a Agência Voz. Eu sou Max Gonçalves, estou aqui pela Agência Voz, junto com meu querido parceiro aqui, Ricardo Azevedo, da Gazeta Mercantil, e com você que nos dá esse prestígio de estar aqui acompanhando essa conversa conosco. Ricardo, vamos lá, mais uma semana, hein? Prazer estar aqui contigo. Igualmente, meu amigo, prazer também estar com vocês todos. E infelizmente, mais uma semana em que a pauta da guerra faz parte da nossa conversa aqui, né. Essa guerra que no Irã já chegou a ter, nesse intervalo aí em que a gente fala, uma proporção praticamente nunca se vista antes, né, porque teve uma ameaça de se exterminar o povo iraniano para sempre da terra, um negócio assim totalmente, inconcebível até, e isso até gerou, Marcos, não sei se você acompanhou, mas isso gerou uma repercussão não só internacional das lideranças, né, não só políticas, mas inclusive religiosas, mas também internamente existe um mecanismo na Constituição americana que, em caso de um presidente ir contra os valores da nação e colocar a nação exposta de uma maneira, assim, perigosa, ele pode ser retirado inclusive do cargo. Então esse dispositivo tem uma tentativa de acionar esse dispositivo agora. É claro que é muito pouco provável que ele vá à frente, porque o Partido Republicano hoje domina não só ele tem o É, né? presidente, mas ele tem a presidência da Câmara, do Senado e vou chamar assim, do Supremo, né, que é a Suprema Corte, no caso dos Estados Unidos. Então, é pouco provável que isso vá à frente. Mas, de qualquer forma, o que o presidente Trump já passa a contar é de uma grande pressão interna da própria população que não concorda com a guerra. Então eu acho que esses são elementos vou chamar assim, da política interna que afetam a postura americana dentro desse conflito, que é realmente, temeroso, porque não só diz respeito à vida das pessoas, mas ao impacto que tem na economia, que ninguém ainda consegue dar uma proporção diante disso. E parece que ia melhorar e fica pior, então assim, a gente nem sabe o que esperar aí ao longo da semana, né, Max? Pois é, eu me lembro, Ricardo, que nós encerramos o papo aqui da semana anterior falando, quem sabe vamos ter boas notícias, porque a gente tinha uma expectativa, né, teve mais uma rodada de negociações que aconteceu agora nesse fim de semana, mediada ali pelo Paquistão. O vice-presidente viajou até o Paquistão, né, o vice-presidente norte-americano viajou até o Paquistão para poder ali se encontrar com os representantes do governo do Irã e com essa mediação aí tentar chegar a um acordo. Infelizmente foi fracassada essa tentativa de acordo. A gente tinha uma expectativa, né, porque chegou-se a se estabelecer um cessar-fogo, né. Só que infelizmente, o governo de Israel, que é parceiro do Donald Trump nessa empreitada agressiva aqui, continuou, né, bombardeando o Líbano, fazendo esses bombardeios aí contra o seu principal inimigo ali, que é essa organização, que é o Hezbollah. E aí, enfim, ficou uma coisa de dizendo houve um cessar-fogo, mas, não, o cessar-fogo era só em relação ao Irã, mas se fosse bombardear Líbano e outros alvos, Israel poderia fazer, enfim, é difícil isso, né. Então, infelizmente, fracassou mais uma vez, e a gente foi surpreendido nesse fim de semana com, depois dessa acordo não ter acontecido, o presidente Trump chega dizendo assim: olha, agora os próprios Estados Unidos vão bloquear ali o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz, por onde passa os navios, não é, petroleiros, e disse que eles vão fechar agora, os próprios Estados Unidos já está valendo nessa tarde, agora de segunda-feira, fechar o Estreito, e eles vão controlar o Estreito agora, dizendo quem pode passar e quem não pode passar. Mas o principal objetivo é não passar nada que seja para o Irã e nada do Irã para os outros países. Uma tentativa de estrangular, não é, o governo iraniano, onde então não passa, comida, também não sai petróleo, e ele disse que não serão aceita a passagem nem de ajuda humanitária ao povo do Irã. Quer dizer, é meio contraditório, né, o que o governo americano vem fazendo, mas enfim, mais essa
Mas essa postura aí que é essa postura agressiva contra o Irã, né. É. Sabe o que é pior disso tudo? É que, isso pode parecer uma retaliação ao Irã e que o Irã vai sofrer com isso, mas tem 2 questões. Primeiro que o Irã tem outras rotas, pelo que a gente sabe, né. O Estreito de Hormuz é uma rota apenas marítima e principalmente de saída. Agora, o resto do mundo não tem muitas alternativas, por exemplo, aos fertilizantes, né, Exato. em que é produzido em larga escala com essa matéria-prima já do Golfo e que eles exportam já, acabado, né, uma matéria acabada, e que isso compromete seriamente. Inclusive hoje na Gazeta Mercantil a gente traz um gráfico mostrando esse estrangulamento da passagem de navios no estreito e mostrando que isso pode gerar uma crise de alimentos ao redor do mundo, porque quando você suprime o fornecimento de fertilizantes, você afeta drasticamente a produtividade no campo. E é claro, às vezes a gente pensa: "Ah, então os países mais pobres ou em desenvolvimento vão sofrer". Não, até os países ricos. A Inglaterra, por exemplo, não tem estoque de alimentos. Estou falando só de uma nação poderosa como a gente conhece. É, Então, se você tem qualquer estrangulamento no fornecimento de alimentos, na produção, claro, você vai repercutir. É um efeito cascata, né? o efeito E você cascata. vai ter regiões do mundo que não vão ter acesso porque simplesmente não tem esse alimento. Então, é bastante crítico essa questão. As cadeias globais aí estão sendo testadas, o seu nível de resiliência ao limite. E não tem como a gente não olhar também o lado econômico, né, porque independente se, va não vai passar navio, vai passar, ou até mesmo se não for nenhum navio destruído, por exemplo, mas quem arbitra muito sobre esse preço de mercadorias são as companhias seguradoras. E elas já reprecificaram qualquer tipo de movimento de cargas que passe por aquele estreito, né, uma zona extremamente perigosa, com um conflito aí declarado, então assim, é muito realmente, crítico essa situação. Mas enfim, vamos em frente, esperar que nas próximas semanas isso tudo, né, toda hora estão tendo movimentos aí na É, tentativa de restabelecer algum tipo de, se não de paz, pelo menos de um acordo entre essas partes, né, e vamos ver até mesmo a pressão interna que o Trump tem sofrido lá internamente, se algo isso gera alguma flexibilização para que as coisas voltem a se normalizar, né. É uma pena, Max, mas enfim, tempos é. modernos é isso, a gente tem que conviver com esse tema da guerra a todo momento, não é verdade? É um absurdo que a gente tenha que viver assim, mas é o que está estabelecido nesse momento, né. Agora, em meio a tudo isso, né, Ricardo, a gente também não pode deixar de comentar que é um fato também inédito, o Donald Trump, agrediu o Papa, não é. Donald Trump tomou conhecimento de que o Papa Leão XIV havia feito alguns comentários sobre esse conflito, sobre essas guerras, né, e ele então partiu para contra o Papa aí com palavras, assim, bastante fortes, né, disse que o Papa é um fraco e que exerce um péssimo trabalho, uma péssima influência para a Igreja Católica. Né, Trump chegou a dizer que o Leão XIV, que é nascido nos Estados Unidos, né, ele disse que Leão XIV só é papa, ele deveria ser grato, porque ele só é papa porque o Trump é presidente dos Estados Unidos. E que, quando da eleição ali do conclave entre os cardeais lá no Vaticano, se elegeu um papa que tivesse essa origem, porque ele seria um papa que teria um diálogo aberto com o presidente dos Estados Unidos. Então, graças ao Trump, no conclave, os cardeais teriam escolhido o Leão XIV para ser papa da Igreja Católica. Pensa que ponto chegamos, né? Que bom. Cada um fala o que quer, né, com certeza isso tá naquela lista vou chamar assim, dos absurdos que a gente tem escutado Absurdos. ultimamente. Não que eu domine a política papal, muito menos a americana, mas a gente sabe efetivamente que, há pouca interferência política nesses processos, né, até onde a gente sabe. Eu acho que tratar isso de uma maneira bastante séria é inclusive não confundir.
o poder, de um político com o poder de um representante religioso, que inclusive acho que está fazendo o seu papel, né, de condenar a Pois guerra, de tentar promover o diálogo e assim por diante. Mas é, enfim, vida que segue e a gente aqui tem as nossas, como podemos chamar de guerras também, né, Max, aqui internamente. é, Você sabe que essa semana uma dessas batalhas, talvez seja um tema mais adequado para a gente tratar, é essa da escala 6x1, tá. Isso tem sido alvo de bastante discussão. O setor produtivo é contra essa mudança. Inclusive, a gente está aí numa semana de, votação, ainda não é definitiva, mas seria um novo passo dado adiante com relação a essa reordenação da jornada de trabalho no Brasil. O setor produtivo, inclusive, com representantes da indústria, do comércio, serviços, todos os as cadeias aí de negócio, estão em Brasília nesse momento, nesse início de semana, para tentar convencer ali os políticos que estão envolvidos com essa votação sobre os danos que, segundo eles, esse reajuste traria para as cadeias produtivas, mas o próprio relator já disse que, e outros, né, também políticos, já disseram que, todos esses medos trazidos pelo setor produtivo nunca se confirmaram, né, em todas as mudanças que foram feitas na legislação trabalhista. De qualquer forma, é um tema que realmente impacta bastante, não simplesmente os trabalhadores e, claro, as empresas também. Então a gente vai ficar super atento aí, porque é mais um passo que pode se dar em torno dessa questão da escala 6x1, ok? passamos aí a proposta é uma mudança de 6x1 para 5x2, né, quer dizer 2 dias de descanso por 5 de trabalho, né. Uma discussão que acontece num congresso que nós vimos aí, que até gerou aí uma polêmica no fim do ano passado, que aprovaram que os trabalhadores, né, concursados ali dentro do Congresso Nacional poderiam trabalhar 3 dias por semana, né, Ricardo? E aí agora estão discutindo também para os outros trabalhadores, digamos assim, de atividades que não são aqueles que trabalham lá no parlamento, eh, vamos dizer, obviamente o impacto é bem maior, bem mais significativo, mas há que se olhar com muito cuidado para todas essas questões e pensar no direito dos trabalhadores e também na produtividade, encontrar a melhor equação para isso, né. Ainda bem que aqui no Brasil as coisas acontecem na forma do diálogo, né. Sistema democrático, isso é Ou muito ou a positivo. gente tenta, né, pelo menos. A gente tenta pelo menos. E esse ano, Max, né, ainda Ricardo pois hã. não. Não, E eu já ia lhe perguntar com relação à eleição, como é que vocês, né, têm acompanhado aí, mas fique à vontade se você quiser trazer outro ponto. Não, não, eu ia dizendo, Ricardo, era que, em meio a tudo isso nós estamos num ano eleitoral, né. E aí, assim, essas movimentações eleitorais vão acontecendo, nós estamos tendo aí, um processo que é natural de confirmação de pré-candidaturas, não é, nós temos hoje um espectro aí um pouco mais definido em alguns sentidos, mas, sobretudo, isso que marca, o Brasil já há muito tempo, né, nos 2 últimos nas 2 últimas legislaturas e nos 2 últimos mandatos aí de presidência da república, que é essa polarização, não é. E nós temos como os 2 principais, candidatos o presidente Lula, né, que está no cargo, e o senador Flávio Bolsonaro, né, ambos agora já definindo aí seus vices, a gente falava na semana passada, Lula confirma o Alckmin, agora estamos aí à busca da confirmação aí de quem vai ser vice do Flávio Bolsonaro, mas surgiu o elemento novo que é o Caiado, né. E as pesquisas até aqui, elas, mostravam como ficava Lula e Flávio Bolsonaro aí nas intenções de voto, né. E isso Lula com uma leve, uma leve vantagem sobre Flávio Bolsonaro, mas, hoje já se fala nesse empate técnico, né. E a última pesquisa agora, Datafolha, né, ela revela que, fizeram uma projeção para segundo turno, considerando Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, enfim. E
numa projeção para segundo turno, a pesquisa apontou que Lula estaria numa condição de empate técnico com qualquer que seja o outro, candidato de direita. Talvez isso revele um pouco ali, assim, que nós temos aí, nessa polarização, temos uma metade, vamos chamar assim, uma metade dos eleitores que não votariam no Lula de forma alguma. E temos também uma outra metade dos eleitores aí, a gente pode talvez dizer assim, que também não votaria no Flávio Bolsonaro ou não votaria em alguns desses outros candidatos que se apresentaram aí. Então aquela coisa do tabuleiro do jogo aí, né, ele está as posições estão ficando um pouco mais definidas, mas a posição do eleitor, a gente percebe que ainda está nessa polarização, não é. Então, enfim, estamos acompanhando um pouco isso, porque nós teremos agora em breve uma próxima pesquisa que vai fazer que vai trazer, né, alguns elementos que vão mostrar para a gente como fica a condição, Flávio Bolsonaro e Caiado, né, se o Caiado tira votos do Flávio Bolsonaro, a gente viu na projeção até agora que, assim, num segundo turno, onde se acredita que eles se uniriam contra o presidente Lula, né, dá um empate técnico. Agora, e no primeiro turno? Como ficaríamos no primeiro turno? É desvantagem para o Flávio Bolsonaro que o Caiado de fato tenha entrado na disputa? Vamos ter isso em forma de intenção de voto, pesquisa de intenção de voto. Vamos ver o que vai acontecer nessa projeção nova que a gente está aguardando aí. É, com certeza. Apesar de que, sabe, Max, eu acho que essas pesquisas, claro, são ainda num período que a campanha não começou, os candidatos até oficialmente ainda não são os candidatos, claro que já estão Uhum. construindo, né, narrativas, mas eu acho que ainda vai ter bastante coisa aí para acontecer, as próprias repercussões de alguns casos que estão tramitando aí. Não sei, Isso. não sabemos, por exemplo, como essa notícia que chegou hoje, né, segunda-feira, da prisão do Ramagem nos Estados Unidos, por exemplo, pode impactar também esse processo. Aliás, você tem mais informação sobre isso, Max? Pois é, o ex-deputado Alexandre Ramagem, ex-deputado, ex também, diretor-geral da ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e que foi condenado pela tentativa de golpe, né, porque ele naquela se a gente for relembrar aqui, naquele julgamento no STF, havia um núcleo chamado núcleo crucial, que seria o núcleo que comandou, né, a tentativa de golpe. O Alexandre Ramagem estava nesse grupo crucial. E ele foi condenado a 16 anos de prisão, né. Só que no intervalo entre a condenação e o início de cumprimento da sentença, eh eh, ele já havia perdido então o cargo de deputado, enfim, mas ele saiu do país, ali por Roraima, ele saiu do país e viajou para os Estados Unidos, onde ele vinha vivendo ali nos Estados Unidos, né, desde então, desde o ano passado, eh, e de alguma maneira, coincide, assim, uma certa pressão para que o governo brasileiro, fizesse tratativas com o governo norte-americano para extradição, né, para que ele pudesse vir, uma vez que condenado, pudesse vir, então, cumprir a pena aqui. Isso ainda não estava acontecendo, mas hoje, né, na manhã de hoje, e a informação chegou ao Brasil mais ou menos por volta de meio-dia, aquele serviço, né, que lançado pelo Donald Trump, que é um serviço que procura, digamos, perseguir, né, ir ao encontro, localizar pessoas que estão nos Estados Unidos, imigrantes em situação ilegal, né, nos Estados Unidos, que não têm documentação, não estão, devidamente, né, na condição devidamente legal de imigrantes. Aquele serviço encontrou Alexandre Ramagem, ele estava fazendo uma caminhada em Orlando, e o serviço então, esse chamado de ICE, né, esse serviço pegou e fez prisioneiro, o Alexandre Ramagem, ele foi detido, foi conduzido para um centro de detenção ali mesmo em Orlando, né, desse serviço do ICE,
E aí a Polícia Federal foi acionada, a Polícia Federal aqui no Brasil, porque recentemente houve um acordo, resultado daqueles encontros de Lula e Trump, houve um acordo para que os governos brasileiro e norte-americano trabalhasse um pouco em função ali de conter o crime organizado e etcétera. E nesse contexto, o Alexandre Ramagem, né, condenado a 16 anos aqui no Brasil, foi localizado lá pelo Serviço que combate a imigração ilegal, e agora aguarda-se mais informações para se falar aí de uma, vamos dizer, de uma de uma transferência, de uma volta do Alexandre Ramagem ao Brasil. A Polícia Federal já está com essas tratativas com o governo americano, e a gente, então, aguarda aqui mais informações, só lembrando isso, que o Alexandre Ramagem foi detido nos Estados Unidos por questões migratórias, não é uma extradição que foi pedida pelo governo brasileiro pelo fato dele ser condenado. Porém, os 2 esses 2 temas se encontram nesse momento, porque a a prática do ICE, uma vez que detido, o imigrante ilegal é então, despachado de volta aí para o país de origem. E aí a Polícia Federal aguarda para poder então fazer esses trâmites aí, uma vez que ele é condenado. Estamos aguardando, viu, Ricardo, novidades a respeito disso aí. Agora, Sem dúvida. talvez seja importante destacar isso, que, essa prisão, do Alexandre Ramagem, de alguma maneira, é um baque aí para alguns militantes mais, né, extremados aí de direita, enfim, que vangloriam muito aí o presidente Trump e as suas, né, as suas ações aí, enfim. Dessa vez, a coisa respingou aí, não é, em alguém que até defendia esse tipo de postura do governo norte-americano, né, Ricardo? Com certeza. Mas, Max, queria só deixar um registro. Hoje eu tive aqui em São Paulo o contato com um dos pré-candidatos a presidente, que é o Romeu Zema, né? Ele deixou o Uhum. governo de Minas com essa intenção, inclusive. Jura de pé junto que não vai se juntar a ninguém e que ele vai seguir nessa candidatura dele, né? É um nome que tem uma grande aprovação lá como governador de Minas, um estado super importante, um estado É. grande, né, forte, enfim, tem as suas dificuldades também, mas é um estado relevante ali, inclusive no tabuleiro eleitoral, né? Dizem que quem ganha em Minas leva, né? Assim foi nas últimas eleições todas. E obviamente que ele expôs ali muitas ideias, enfim, e alguns projetos até, alguns deles que ele já implementou em Minas Gerais e com bastante êxito, inclusive, segundo ele mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi digamos, a força com que ele estava, direcionando críticas ao Supremo, né. Inclusive, disse que vai propor, de alguma forma, mudanças para que no Supremo só tenham pessoas acima de 60 anos e não por indicação presidencial, enfim. Obviamente, muitos aplaudiram, mas o que eu quero chegar nesse ponto é como a gente tem construído, e isso certamente vai entrar aí nessa discussão política dos próximos meses, né? A fragilidade da posição que o Supremo assumiu, e obviamente ele fez isso com as próprias pernas, né, ele foi para esse lugar com as próprias pernas, ninguém jogou o Supremo digamos assim, numa área de, desconfiança e até mesmo de, um comprometimento, né, da sua imagem, essa imagem que é tão importante para o país, né, a gente está falando de uma força já, temos o executivo, o legislativo e o judiciário é uma dessas forças que são super importantes para a gente construir segurança institucional, a própria segurança jurídica, obviamente, se trata, né, de leis. Então é até com bastante preocupação que a gente pode dizer isso, porque sem dúvida a gente tem que repensar os modelos, inclusive, buscar punições para eventualmente qualquer desvio, mas eu acho que tentar preservar a força isolada desses poderes é algo que é importante. Então aqui não é uma crítica, claro, ao que o Zema tinha colocado, mas era só para trazer tanto essa Uhum. questão da posição do Zema como candidato, ou pré-candidato, pelo menos por enquanto, e também
as críticas ao Supremo, que é o que parece que a classe política, hoje tem mais conforto, né, uma vez que a própria sociedade já tem uma imagem desgastada, digamos assim, do Supremo por conta das últimas acontecimentos aí, especialmente envolvendo o caso do Banco Master. Então é algo para a gente ficar de olho, porque o Supremo está aí do seu lado e a gente sabe, né, que os ministros já foram mais respeitados do que são hoje, né, não, Max? Ô Ricardo, a gente, houve um tempo, nós jornalistas, né, houve um tempo em que as notícias, quando dávamos a respeito de decisões finais da justiça, e aqui estamos falando, obviamente, a última instância é o Supremo Tribunal Federal, nós falávamos por decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí se falava ali da a decisão. Eh, Começamos aí um movimento nesses últimos 20 anos, talvez, quando começamos a falar muito: "O juiz fulano de tal decidiu que", quando nós temos aí, as pessoas talvez muito mais em evidência do que a instituição, é um risco, né. E a gente percebe que mais recentemente aí, digamos, mais recentemente nesses últimos, 5, 6 anos, isso ficou muito forte, né. A pessoa dos ministros muito mais em evidência do que a instituição Supremo Tribunal Federal. Então acho que há que se resgatar o papel do Supremo, inclusive como instância máxima de decisões de justiça aqui no nosso país, eu acho que é relevante, salutar e devemos trabalhar para isso, como sociedade, né. E se há necessidade de fazer alguns ajustes, vamos fazer, mas com um olhar republicano, democrático, né, e não com um olhar de vingança ou de interesses, né. Acho que isso é Seguramente, fundamental. com certeza. E e essa semana falando você falava de master, essa semana a notícia que a gente recebeu agora de manhã, nessa segunda-feira agora de manhã, Ricardo, é que a defesa de Daniel Worcaro deve, protocolar essa semana ainda também, uma proposta de delação premiada, né, do Worcaro, e que pode também aí trazer repercussões aí bastante significativas em relação a pessoas dessas instituições todas que nós estamos falando aqui de Brasília. É. Eu já passo a entender que essa delação vai ser realmente importante, né, para a gente poder, conseguir mapear, né, todas essas relações podres, digamos assim, que estavam aí. E eu acho até que quem não tem, culpa no cartório, como a gente diz, deve torcer para que isso aconteça, porque quanto mais claro for, digamos assim, os acontecimentos, né, quanto mais claros forem os acontecimentos para todos nós, realmente mais, o julgamento mais correto nós vamos poder fazer, não só para quem, merece ser condenado, como também a quem não tem grandes, né, culpas, pelo menos nesse processo. Mas Marcos, só para fechar do lado de cá, a gente vai ter hoje é segunda-feira, então a gente vai ter hoje uma discussão no Conselho Nacional de Educação sobre o uso da inteligência artificial nos processos de educação. Isso é uma discussão relevante também que a gente está, Isso, tendo aí. Obviamente que não é se usa ou não, né, mas é como a gente vai regular essa questão. Mas eu perfeito. quero chegar nisso só porque a gente vai falar de tecnologia e por isso também a gente vai falar em ciência. E a nave Artemis, ela voltou, né, daquela missão. Eu vi até muitas críticas dizendo que se fez pouca ciência ali, né, não se buscou nada de novo ali e tal. Enfim, eu talvez não me sinta capaz aqui de avaliar do ponto de vista do mérito científico dessa jornada. Eu imagino que qualquer experiência dessa é bastante relevante, até para o entendimento da nossa capacidade de viver, né, na Terra. Muitas vezes a gente vai inclusive sem de muitas perguntas, né, a gente vai mais buscar que perguntas talvez seriam mais certas fazer. Então isso já seria motivo de comemoração, além do que a gente trouxe na semana passada, dessa grande cooperação global, e quando essa palavra cooperação global que está tão em desuso, né, a gente está com tanta dificuldade de criar esse ambiente, mas é o que foi essa cooperação global para botar essa nave na Lua, né, dando a volta à Lua. Então foram mais de 50 países, como eu falei, o Brasil faz parte inclusive dessa cooperação.
Então, tudo bem que chegaram aqui de volta, ainda bem, né, que deu tudo certo, a cooperação, ela foi um sucesso, assim como a missão. Então, do meu lado aqui, só encerrar desejando que a gente possa promover novas cooperações internas, externas, nacionais, internacionais, porque afinal de contas é assim que deveria, né, caminhar a humanidade, uma vez que todos nós dividimos a mesma casa, que é esse planeta, então temos que nos entender. Eu sei que é difícil muitas vezes, mas acho que vale o esforço. Não só nós, mas o nosso futuro, né, os nossos descendentes. Então eu acho que a gente precisa fazer esse exercício sempre, e assim encerro do meu lado aqui as notícias da semana, torcendo que, quem sabe na próxima a gente fale menos de guerra e mais de cooperação, tá bom? Ricardo, eu acompanhei a entrevista coletiva dos astronautas ali, acho que você também. Me chamou muita atenção quando se perguntou para a astronauta, a respeito disso, né, de lá do espaço você olhou para o planeta Terra, que sensação? E ela falava: "Olha, nós como astronautas dentro daquela cápsula, nós éramos a tripulação daquela nave e nós tivemos que cuidar muito uns dos outros. E lá de cima, quando a gente olhou para a Terra, uma sensação que eu tive é de que o planeta Terra, nós somos a tripulação desse planeta, dessa nave. E nós temos que cuidar muito uns dos outros também". Eu achei muito bonito isso, essa comparação que ela fez, e queria também encerrar, começamos falando aí do Donald Trump, presidente Trump que agrediu, né, até o Papa com as suas palavras, enfim, eh, e e o Papa respondeu também ao presidente Donald Trump, e ele disse assim que ele não é político, a igreja não faz política, é como assim como os políticos profissionais fazem, mas ele está ali em defesa daquilo que é o essencial, que é o evangelho, né, da igreja. E ele falava: "E então, como defensor do evangelho, o que eu tenho a dizer é: bem-aventurados os pacificadores", né, que é uma expressão ali que a gente encontra na Bíblia, e eu acho que é isso, né. Aguardemos para que, todas essas pessoas que estão envolvidas, não é, com essa tentativa de buscar um caminho diplomático, de conversa, de diálogo para a solução desse problema, tenham sucesso, e que eles possam ser bem-aventurados aí, que surjam os pacificadores e que eles tenham sucesso nesse momento, né, Ricardo. E vamos seguir Com a semana, certeza, Max. temos muita É coisa isso aí. pela frente aí. Bom, meus aplausos aqui ao Papa e minha torcida é que os pacificadores ganhem protagonismo cada vez mais. Todos nós é que temos a ganhar com isso. É Com isso. cer com Obrigado, certeza. meu amigo. Até a próxima semana. Até a segunda, Ricardo. Abraço a todos.